Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, foi até Taiwan e, em comunicado à imprensa, ela explicou que essa visita da delegação americana honra o compromisso inabalável dos Estados Unidos em apoiar a democracia vibrante de Taiwan. Mas, por trás dessa visita, há muito a ser esclarecido. Então, para a gente entender os aspectos e também as consequências disso tudo, eu chamo aqui para me ajudar nesse assunto Danilo Porfírio, que é doutor em Ciências Sociais e também professor de Direito e Relações Internacionais. Boa noite, doutor. Bem-vindo. Tudo bem? Boa noite. Satisfação estar com vocês. Bom, doutor, a gente viu aí que é um tema que gerou curiosidade, os internautas foram para o Google pesquisar, né? Taiwan esteve nos trends, ou seja, nos assuntos mais buscados, e a gente quer entender como é que tudo isso começou, né? Por que essa visita da delegação americana incomodou tanto, né? Por que a China respondeu com algumas sanções? Na verdade, essa visita da presidente do Congresso americano, Nancy Pelosi, aos olhos dos chineses, e quando eu digo chineses, os chineses continentais, é uma afronta à soberania, né? Uma provocação norte-americana à soberania chinesa. Porque o que acontece? Taiwan, até os anos de 1947, fazia parte da República da China. A China, até 1912, era um império, o Império Chinês, que foi derrubado por uma revolução republicana que aconteceu em 1912, chamada Revolução Nacionalista, e aí se estabeleceu uma república na China com um modelo ocidental, europeu. O que acontece? Esse modelo era um modelo capitalista, era um modelo que tinha uma índole autoritária e tinha uma contestação, havia um movimento de contestação de índole socialista, de índole comunista, até então liderado por Mao Tse-tung. Em 1947, com o triunfo da Revolução Comunista Chinesa, o governo nacionalista da China foge para a ilha de Formosa e lá mantém, melhor dizendo, a República Nacional da China, que hoje chamamos de Taiwan. E a China considera Taiwan, portanto, uma província rebelde e quer que Taiwan seja reintegrada à unidade chinesa. Ou seja, todo um contexto histórico, né, professor? Assim, e por isso essa resposta. A gente amanheceu o dia com a informação, então, de que vários aviões de guerra já estariam sobrevoando a ilha, né? Eu queria que você explicasse melhor o que significa isso. É apenas um teste? É só um sobrevoo? É uma ameaça? O que significa, né, a China ter respondido dessa forma? É uma ameaça, um ato de afirmação de soberania, pois nós sabemos que a China, a República Popular da China, entende Taiwan, como eu já disse, como província rebelde, e desde 1954, os americanos afiançam a independência de Taiwan. Só que em 1978, minha cara, o que aconteceu? Em função de uma acomodação de interesses entre americanos e chineses, Taiwan virou uma espécie de país em limbo. Desde 71, Taiwan não é nem reconhecido pela ONU e não é um país que participa, vamos dizer, formalmente da comunidade internacional. Ela está num limbo, entretanto afiançado pelos Estados Unidos. Não é a primeira vez que presidentes de casas norte-americanas visitam Taiwan, mas quando há uma ação, vamos dizer, chamada exercício militar, a China, que é uma potência mundial em ascensão, hoje é a economia mundial, já em termos de PIB, passa os americanos, quer mostrar que a ação americana nessa região é uma afronta ao poder chinês e, portanto, usa desses subterfúgios para mostrar força. Professora, e qual que seriam assim, os desdobramentos, né, daqui para frente? O que a gente pode esperar?
Os Estados Unidos podem responder também a isso? Afinal, é também, né, uma provocação aos americanos ou não? Pois bem, só ocorrerá uma retaliação se realmente a China invadir Taiwan. Até este instante, essa ação chinesa ela é retórica, não há indícios evidentes de uma invasão a Taiwan. Portanto, neste exato momento, vamos testemunhar mais do mesmo. Tensionamentos de poder, tensionamentos retóricos de discurso entre americanos e chineses, mas lembrando, a China é uma potência em ascensão. Ela deseja ter o controle, por exemplo, do Mar da China. Inclusive, constrói naquela região ilhas artificiais, mantendo o seu predomínio militar. Então, o que acontece? A China ela vai, a cada dia que passa, se impor dentro do palco internacional. E detalhe, meus amigos, à margem do direito internacional. O direito internacional só é aplicável a países fracos, não a países fortes, como nós estamos vendo no caso da Rússia em relação à Ucrânia. Era isso que eu ia falar, doutor. A gente está acompanhando, agora não mais tanto, né, na mídia, mas a gente sabe que a guerra entre Rússia e Ucrânia continua, né? A gente pode fazer esse paralelo? É mais ou menos esse interesse territorialista que a gente está observando aí? Eu só quero lembrar que um pouco antes da invasão dos russos na Ucrânia, a retórica de Vladimir Putin foi de que a Ucrânia não era uma nação autêntica. Ela fazia parte do passado russo, da história russa. Fazia parte da Rússia. Inclusive, Putin fala, a Ucrânia é uma criação dos soviéticos. Sempre fez parte do Império Russo. E aí há um intuito que uma retórica de reanexação daquilo que historicamente seria da Rússia. A mesma coisa observamos no caso de Taiwan. Entretanto, os interesses americanos em Taiwan são muito mais fortes e historicamente consolidados. Né? Então, o perigo de uma retaliação em caso de ação chinesa é mais provável. Entendi. E são duas potências, né, professor? A gente pode falar isso. O senhor mencionou em algumas vezes a questão da ascensão da China, né? A China realmente está dominando tudo. Tudo que a gente compra é chinês, né? Então, fala um pouquinho mais sobre as consequências se tratando, né? A relação, né, dessas tensões se tratando de uma potência como a China. Pois bem. Eu vou fazer, inclusive, uma conexão com aquilo que você trouxe. Rússia. Eu não sei se vocês observam, mas o Putin, por mais de uma vez, aborda a predominância, um rearranjo, o maior protagonismo dos BRICS. Isso tem, vamos dizer, um objeto, se não oculto, um objeto em imersão, que é o redesenhar do palco decisório internacional. O que nós estamos observando é que há uma aproximação de um país que é a potência econômica mundial, que é a China, que não apenas tem um mercado consumidor, uma nação de um tanto mais de 1 bilhão e 100 milhões de habitantes, como hoje, economicamente, o Ocidente depende da máquina industrial chinesa. E, obviamente, a Rússia é uma potência energética e uma potência militar, nuclear. A união desses dois países, como observamos, demonstra que esses países querem contestar o predomínio decisório do Ocidente. Diga-se, Estados Unidos e Europa Ocidental. Doutor, a gente viu que, e apesar de estar muito longe, né, essa guerra entre Ucrânia e Rússia,
respingou, digamos assim, aqui na gente, né? No preço das coisas. O brasileiro ainda sofreu algumas consequências com tudo isso. Nesse caso, a gente pensando num cenário aqui hipotético entre China e Estados Unidos e alguma, né, questão, alguma resposta dos Estados Unidos a isso, isso também pode respingar no Brasil, né? Respingar no Brasil e no resto do mundo, não é? Porque, na verdade, da mesma forma que a Rússia mostrou-se um país imprescindível no fornecimento de recursos energéticos, com a invasão da Ucrânia, vimos a importância da Ucrânia na oferta de commodities agrícolas, nós temos que observar que a China é uma importante fornecedora de produtos manufaturados, de produtos industriais. Eu quero lembrar que na época do Covid, lembremos das dificuldades de acesso a insumos para o combate da Covid, né? Para o tratamento da Covid, que vinha de onde? Da China. Né? Porque o Ocidente, de uma forma geral, e nós brasileiros também, dependíamos do fornecimento desses insumos chineses. Só que eu também quero tranquilizar. A China não entrará numa guerra no intuito de obstar os seus interesses econômicos. Uhum. Da mesma forma que nós dependemos da China, a China não se interessa em criar rupturas aos mercados estabelecidos desde o início da década de 80, ascendendo aos nossos dias. Perfeito. Adorei as explicações. Eu acho que ficou mais palpável para a gente entender esse assunto. Eu agradeço muito a sua participação, viu, doutor? Muito obrigada. E tomara que a gente tenha aí paz nesses próximos dias e que essas ameaças fiquem, né, nesse estágio que estão e não avancem. Fique tranquila. Pelo menos a esperança é essa. A esperança é essa. Tá certo. Obrigada, doutor. Boa noite.